Você já parou para pensar sobre aquele famoso ditado, quem canta seus males se espanta? Será que isso é verdade? Sobre uma ótica judaica? Vamos aprender um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma reflexão. Sim, uma reflexão dentro do Terrilim, mas dentro do pensamento comum de que quem canta seus males se espanta. Uns dias atrás, eu estava brincando com a minha neta lá na nossa casa, e aí em algum momento eu fingi que tinha desmaiado. E aí ela tentou me animar, tentou me acordar, batia em mim lá e nada deu acordar. De repente a minha neta começa a cantar, acreditando que cantar iria fazer com que eu me despertasse do desmaio, me despertasse do meu sono. E aí eu achei isso super interessante, porque Yeshua, num dos seus discursos, ele dizia que se nós não formos como crianças, de modo algum entraríamos no reino. E o que isso tem a ver? Cantar com parecer com uma criança, com espantar os males. Tudo a ver. Quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente passa a aprender um pouco mais a respeito. Você já ouviu falar de um cantor chamado Ethan Katz, né? Cantor chamado Ethan. As músicas dele são obviamente muito famosas dentro do povo de Israel, a gente canta algumas delas. A propósito, a gente tem algumas dessas músicas na playlist das traduções das músicas judaicas. E aí, existe um dos salmos que fala justamente sobre a música. E adivinha quem é o autor? Um homem chamado Ethan. Vamos ler uns versículos do Salmo 89. Maskil leItan ha-ezrachi, hasdei Adonai olan ashira, ledor vador odia emunaterra befi. Um maskil de Ethan, o ezrachita, para sempre cantarei sobre a imensa bondade do Eterno, e a minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações, pois posso afirmar, a bondade é a fundação sobre a qual foi edificado o mundo, e nos céus colocaste a marca da tua fidelidade. Olha que precioso esse salmo, e que preciosas essas palavras de Ethan. Para sempre cantarei sobre a imensa bondade do Eterno. Você já cantou sobre a bondade de Deus hoje? Muitas vezes a gente fica esperando as oportunidades acontecerem para a gente agradecer a Deus. Mas a verdade é que a imensa bondade de Deus recai sobre as nossas vidas todos os dias, ao despertarmos, ao sairmos de casa, quando regressamos para casa depois de um dia de trabalho. Deus nos guarda, Deus nos protege de tantas situações ao longo do dia. E muitas vezes a gente acaba se perdendo, porque nós nos habituamos com isso. Acreditamos que tudo é normal, né? E quando alguma coisa fora do comum nos acontece, a gente acha que isso não é uma sorte. Mas na verdade, quando nós cantamos e proclamamos a bondade de Deus para as nações, nós nos elevamos espiritualmente. Ethan fala assim: eu posso afirmar, a bondade é a fundação sobre a qual foi edificado o mundo, e nos céus colocaste a marca da tua fidelidade. Claro que quando nós vemos um arco-íris, nós logo nos lembramos de quando Deus faz uma aliança com Noé, de que não mais destruiria a terra. E olha só, a gente não precisa ver um arco-íris todos os dias. Quando nós estamos brincando com os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, a maioria das vezes a gente vê a simplicidade delas. Elas se alegram com pequenos brinquedos, com um graveto, com uma boneca antiga, com coisas que custam R$ 1,99, R$ 2. E nessas situações, muitas vezes nós não aprendemos com elas. Volto nas palavras de Yeshua: se nós não formos como crianças, de forma alguma entraremos no reino dos céus. E quando as pessoas tentam se conectar com Deus, elas acreditam que precisam de situações extraordinárias. Acreditam que precisam de eventos extraordinários para que finalmente elas descubram a bondade de Deus sobre elas. Crianças não são assim. Crianças se contentam com coisas pequenas. E eu não estou dizendo para você se contentar com coisas pequenas.
Estou dizendo para você, seja como uma criança. Cante, cante. Assim como a minha neta acreditava que se ela cantasse, eu me despertaria, talvez você cantando possa se despertar para louvar a Deus continuamente. É isso que Ethan nos ensina no Salmo. Para sempre cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus se revela sobre nós e sobre todas as suas criaturas diariamente. E a gente precisa proclamar isso. Como? Através do louvor, através das canções. Existe um texto na Brit Hadashah que fala: está alguém contente? Cante louvores. Se a pessoa estiver triste, entoe lamentações. Mas entoar lamentações, de qualquer forma, é cantar. Conecte-se com o Eterno através da música. E aí talvez você vá dizer: ah, mas eu não sei cantar bem, eu não sou igual o Ethan Katz, eu não sou igual tal cantor ou cantora, eu não sei tocar um violão. Mas ninguém está falando para você que você tem que saber. A gente está falando para você, seja como uma criança. Você acha que uma criança está preocupada se ela canta afinado ou desafinado? Quando ela está feliz, ela simplesmente canta. Então, Ethan, o Ezrahita, nos diz para cantarmos ao Senhor. E olha que aspecto interessante a gente ainda consegue ver nessas palavras. Quando Ethan fala befi, befi é com minha boca, né, com meus lábios. Nessa tradução, Vengrovsky aqui, ele diz assim, befi, com minha boca, isto é, com a minha própria experiência. Nós devemos cantar a Deus com nossa própria experiência. Não se baseie na vida alheia. A gente não precisa disso. A gente não precisa se inspirar na vida dos outros, mas com a nossa própria vida, com as nossas próprias experiências, cantarmos a Deus. A maioria de nós certamente vai ter algo a agradecer. A maioria de nós certamente vai ter uma bênção para compartilhar. Contar histórias, compartilhar histórias de bênçãos que nós recebemos de Deus é precioso. E como que a gente faz isso? Bom, Ethan já nos diz, befi, da nossa boca, com nossa própria experiência. E aí o Salmo vai dizer na sequência, pois posso afirmar, a bondade é a fundação. Deus fundou o mundo sobre bondade. Nós temos isso nas palavras de Deus, seja na Torá, seja em todo o Tanar, seja nas palavras dos sábios, seja no Tehillim. A bondade de Deus se revela sobre a sua criação. Felizes aqueles que conseguem enxergar isso diariamente em suas vidas. Você pode olhar para a vida alheia e achar que outras pessoas são mais felizes do que você. Outras pessoas têm mais coisas do que você. E hoje eu estava lendo um comentário rabínico e o autor dizia sobre os 10 mandamentos, que o último dos 10 mandamentos está relacionado com a cobiça. Não cobiçarás os bens do seu próximo, a mulher do seu próximo, ou tudo que for do seu próximo. E aí ele fazia uma comparação, que quando nós cobiçamos algo do próximo, a gente tem que cobiçar tudo que lhe pertence, tudo que é dele. Não apenas as coisas boas, mas a vida dele, os sofrimentos, as dificuldades que ele passa, as enfermidades que ele tem, todas as situações que envolvem a vida da pessoa. A maioria das pessoas vive de aparência e elas olham apenas para as coisas maravilhosas. Ah, eu queria morar em tal cidade, essa cidade que o fulano mora é maravilhosa. Mas quem disse que a sua cidade é tão ruim? Ah, mas eu queria ter o emprego que aquele fulano tem. Eu queria ter uma mulher bonita, formosa como a mulher daquele homem. Eu queria ter o dinheiro que aquela pessoa tem. Mas, de acordo com o comentário rabínico, quando você cobiça, você tem que cobiçar tudo. Todas as alegrias, mas também as dores. E uma criança, voltando. Uma criança não precisa de nada disso. Uma criança não tem cobiça das coisas alheias. E por isso uma criança é feliz. Seja como uma criança, para que você possa herdar o reino. E diariamente, gaste parte do seu dia cantando louvores a Deus, expressando a bondade de Deus. E cada vez que você cantar, você vai se dar conta de que a bondade de Deus se revela na sua vida também.
E como vocês sabem, eu moro em Curitiba, aqui no Paraná. Essa é conhecida como uma capital ecológica, uma cidade bem administrada, uma cidade muito bonita. Mas hoje eu não estou em Curitiba, hoje eu estou num parque aqui em São José dos Pinhais, cidade anexa aqui do lado de Curitiba. E nesse parque eu posso ver muitas pessoas caminhando, passeando, pessoas brincando com seus filhos, com seus netos talvez, com crianças. E quando você vai a qualquer parque, em qualquer cidade, e você começa a observar o comportamento das pessoas com as crianças, você vai ver que as crianças estão basicamente, na maioria das vezes, felizes. Seja feliz com a porção que Deus lhe dá. Seja feliz com as bênçãos que Deus faz vir sobre você. E quando você experimentar de verdade essa felicidade, você vai poder falar com a sua boca, proclamar com a sua boca das bondades de Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas que, assim como você, têm razão, têm condições de agradecer a Deus, têm motivos para dar graças a Deus todos os dias, com canções e com palavras. Abra sua boca todos os dias para expressar gratidão a Deus, para expressar gratidão por todas as bênçãos recebidas. E quando você fizer isso, você vai ver que as bênçãos se multiplicarão sobre ti, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, fique aí com as imagens do Parque São José dos Pinhais. E se você quiser visitar a nossa sinagoga, visitar Curitiba, quem sabe a gente possa passar um tempo num dos parques da cidade, para você também desfrutar das belezas da criação do Eterno. Grande abraço, shalom, até a próxima.